Olá, meu irmão, minha irmã, que a paz de Deus esteja com todos, em o nome do Senhor e Salvador Jesus. Meus irmãos, sou eu, o ministro Geraldo, ministro da Palavra de Deus. Estarei a ministrar uma palavra da parte de Deus para as nossas vidas. Você, meu irmão, minha irmã, tem que saber qual tipo de pessoa você pode pedir conselho ou você pode associar. Você não pode associar qualquer tipo de pessoa na sua vida, nos teus planos, nos teus projetos. Toma muito cuidado. Talvez muitas pessoas que você imagina que é pessoa de Deus para te aconselhar, para poder te orientar e muitas das vezes até mesmo orar para você ou por você, essas pessoas não têm Deus na vida. Muitas pessoas, já é pessoas, meus irmãos, que Deus já olhou para ela e disse: as tuas obras não condiz com as obras de um verdadeiro cristão. As tuas obras não condiz com as obras santas no Senhor. Então muitas pessoas estão se aconselhando com pessoas, irmãos, que estão cometendo abominações diante de Deus. Mas a Bíblia, ela nos orienta. A palavra de Deus está aqui para te mostrar, para te ensinar. Aqui nos Salmos, no capítulo 1, Salmos 1, no versículo de número 1, a palavra já inicia dizendo assim, ó: bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Você tem que aprender essa palavra. Talvez você não está vendo a alegria de Deus na sua vida. O Senhor Jesus diz para nós que a nossa alegria, ela é completa. A nossa alegria não é parcial, é completa nele. E só que muitas pessoas, por estar, irmãos, sendo aconselhadas por pessoas ímpias, pessoas que param no caminho de pecadores, pessoas, meus irmãos, que ficam sentando na roda de escarnecedores, hoje estão sofrendo. Pessoas que estão padecendo. Cuidado com pessoas que você recebe oração. O apóstolo Paulo, ele nos orienta aqui em 1 Coríntios. Olha para você ver que palavra abençoada da parte de Deus. Aqui em 1 Coríntios, no capítulo de número 5, 1 Coríntios, no capítulo de número 5, no versículo 11. Olha o que o apóstolo Paulo diz para nós, irmãos. Mas agora escrevi que não vos associeis com aquele que, dizendo-se irmão, for devasso, ou avarento, ou idólatra, ou maldizente, ou beberrão, ou roubador, com o tal nem ainda comais. Isso aqui é a orientação da Santa Palavra. Por isso que eu digo para você, cuidado. Talvez você está aconselhando com pessoas erradas. Pessoas que dizem ser irmão. Pessoa que diz conhecer a palavra de Deus. Pessoa que um dia foi até usada por Deus, mas hoje não está sendo usada mais por Deus. Pessoa que pode até carregar o nome de Deus, mas as obras dessa pessoa não condiz com a obra de um cristão. A pessoa, primeiro ponto, como a Bíblia está nos orientando, ó, observa a conduta dessa pessoa. A pessoa, ela é, dizendo ser irmão, mas ela é devassa, vive numa devassidão de mente, uma devassidão nas obras que ela faz. Pessoa devassa, pessoa avarenta, idólatra, pessoa maldizente. Irmãos, quantas pessoas dizendo ser irmão e fica amaldiçoando a vida dos outros? Fica dizendo, esse irmão, essa irmã está sob maldição, essa pessoa está debaixo de maldição. Que negócio é esse, meus irmãos? Que negócio é esse? Uma pessoa debaixo de maldição, meu irmão, ela não consegue fazer a obra de Deus, não. Uma pessoa, para fazer a obra de Deus, ela tem que estar na bênção. Porque aquele que usa de espírito de engano, de espírito de mentira, não fica na casa de Deus. Portanto, esses que é devassos, essas pessoas maldizentes, até fala na obra, fala nas coisas de Deus, mas as obras deles é de quê? Pessoas que amaldiçoam a outra, pessoa beberrona, que se bebe, se embriaga, meus irmãos, ainda quer falar, que acha que tem moral para poder falar da obra de Deus, falar das coisas de Deus. Esse tipo de pessoa, meus irmãos, não é de Deus e não faz a vontade de Deus, e Deus disse para nós, meus irmãos, que ainda nem comer com ele nós podemos. Nós não podemos associar com esse tipo de gente.
Pessoas, mas um dia ele foi um pregador, um dia ele fez isso, fez aquilo outro, mas hoje não está fazendo. Hoje está desvirtuando a mente das pessoas. Hoje está tirando as pessoas do foco, da visão. Por quê? Como que ele vai falar de uma coisa que ele não faz? Como que a pessoa vai orientar, irmãos, de algo que ele não vive? Então são pessoas hoje em dia que vivem muito de falácia, quer viver por palavras. Só que a Bíblia diz que o reino de Deus é totalmente diferente. Aqui no capítulo de número 4, 1 Coríntios capítulo 4, versículo 20, a palavra de Deus diz assim, ó: porque o reino de Deus não consiste em palavras, mas em virtude. Uma pessoa dessa, ela não tem nenhuma virtude do Espírito Santo. Por quê? Uma pessoa virtuosa, uma pessoa que tem a virtude do Espírito Santo, meus irmãos, jamais vai maldizer uma vida, vai amaldiçoar uma pessoa. Jamais a pessoa serve de idolatria, a pessoa é beberrona, se embriaga, a pessoa é roubador, irmãos. A pessoa é devasso de modo algum e muito menos avarento. Porque a avareza é idolatria, a Bíblia diz. Então a pessoa tem que tomar cuidado. Eu te oriento, meu irmão, minha irmã, abra os teus olhos. Para de ficar aconselhando com ímpios. Uma pessoa que não vive a palavra, quer te orientar, quer te aconselhar, quer dizer para você da palavra, da igreja. Quantas pessoas, meus irmãos, que você vai aconselhar, elas começam a falar para você: mas aquela igreja tá assim, aquela igreja aceita aquilo outro, aquela igreja aceita não sei o quê. Irmãos, a igreja de Cristo, ela vai receber sim as pessoas, e ela tem que ter paciência para poder as pessoas receber a palavra, orientação e aprender com a palavra. Você nunca entra na escola e já faz uma faculdade. Não, é cada processo. Você tem um tempo determinado até você chegar na faculdade. Você não entra no primeiro ano e já faz faculdade, não. Você tem que entrar, aprender a ler, aprender a escrever, aprender a fazer tudo aquilo ali, a calcular, fazer contas. Então daí por diante você vai a cada dia, meus irmãos, subindo um degrau. Assim também é na vida espiritual. A pessoa entra na igreja e nós, como pessoas que estão preparadas para ensinar o servo de Deus, nós temos que ter paciência. Paciência. Mas esse irmão vai escandalizar a obra, meus irmãos. Quieta seu coração, porque se está buscando a direção de Deus, permanece firme. Ainda que a pessoa não está preparada, mas ela está se preparando. Isso que é importante. Então nós devemos ensinar e preparar pessoas valentes e fortes na palavra para não ter esses devassos, essas pessoas maldizentes, beberronas, que começa e acaba, começa, meus irmãos, a fazer a obra de Deus e deixa no meio do caminho, sem terminar o círculo da obra. Então, em nome do Senhor Jesus, meu irmão, minha irmã, observa com quem você está tomando conselho. Se for pessoas que a conduta de vida dela, meus irmãos, não condiz com o que está na Escritura, cuidado, afasta desse tipo de gente. Aqui em 2 Coríntios, capítulo de número 6, a Bíblia vai falar também para nós, ela vai nos exortar. Aqui no 2 Coríntios 6, no versículo 14, diz assim, ó: não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis. Por que sociedade tem a luz com que tem a justiça com a injustiça? E que comunhão tem a luz com as trevas? E que concórdia há entre Cristo e Belial? Ou que parte tem o fiel com o infiel? Então a Bíblia está nos orientando. Então, para nós observar. E vai continuar dizendo, versículo 16: e que consenso tem o templo de Deus com os ídolos? Porque vós sois o templo de Deus, do Deus vivente. Como Deus disse: neles habitarei e entre eles andarei. Eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Pelo que saí do meio deles, apartai-vos, diz o Senhor, e não toqueis nada imundo, que eu vos receberei. Aprenda com essa palavra, meu irmão, minha irmã, em nome de Jesus. Quando você for se aconselhar com uma pessoa, ela querer, irmãos, que dá palpite na sua vida, sendo que ela é devassa, é uma pessoa toda errada, uma pessoa que não tem comunhão nem com a família, não tem comunhão nem com Deus, querer falar de Deus. Quantas pessoas que quer falar para você, te ensinar, dizendo que Deus não está em você, e você buscando a presença de Deus, a pessoa que vive essa devassidão, que não tem Deus, irmãos.
Só você comparar a vida de Saul, do rei Saul, com a vida de Davi, o rei Davi. Então o rei Davi buscava a presença de Deus, o rei Saul abominou a palavra de Deus, irmãos, desobedeceu a palavra de Deus, começou a viver uma vida devassa, uma vida errada e achava que poderia ainda servir no templo do Senhor. Quando ele foi oferecer o sacrifício, Deus reprovou. Deus reprovou porque as obras dele não consistia com a obra da obediência na palavra. Obedece a Deus, viva a palavra e cuidado com essas pessoas totalmente erradas que quer te orientar. Observa com quem você fala, meu irmão. Observa com quem você pede oração. Muitas pessoas falam até mal da igreja hoje, falam mal da obra de Deus, falam mal até da Bíblia, falam mal até da palavra. São pessoas que nem conheceu a Deus, pessoas que não têm Deus. Esse tipo de gente você não pode tomar conselho e nem viver na direção delas. Você tem que viver na direção do Espírito Santo e ser guiado pela palavra de Deus no nome do Senhor e Salvador Jesus. Que Deus abençoe a sua vida. Fique na paz, meu irmão. Fique na graça do nosso Deus, em nome do Senhor e Salvador Jesus. Porque muitas pessoas, antes de falar de vidas de homens que servem a Deus, de mulheres que servem a Deus, devem lavar a boca primeiro. Porque são pessoas, irmãos, que estão toda imunda. Pessoas que não praticam a palavra e ainda quer dar palpite na palavra de Deus. Então aqueles que se esforçam, continuam se esforçando. Como a Bíblia diz, aquele que é santo, que santifica ainda. Aquele que é sujo, que vai se sujar ainda. Então, você, meu irmão, minha irmã, que está na vida, no altar, na presença de Deus, continue. Continue que Deus há de te fortalecer. Mas essa pessoa, meu irmão, que está fora da palavra, foi rejeitado por Deus, esse tipo de gente não dê ouvido a isso não. Isso é ímpio, pessoa ímpia. A Bíblia diz, sai do meio deles, que Deus te recebe e não toque nada imundo. Amém? Fique na paz de Deus. Um forte abraço, até o próximo vídeo, em nome do Senhor e Salvador Jesus.